Buenas amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta para mais um vídeo de atualização semanal da safra americana. Como sempre, vamos trazer informações das culturas de milho, soja, trigo e também dar uma passada nos estados aqui do cinturão do milho para ver como está a situação em cada um deles. Antes de passarmos para a parte das culturas, eu gostaria de apresentar e agradecer também um dos parceiros aqui do nosso canal, que é a Agro S2. A Agro S2 foi fundada em 1990 por Shigeo Shimada e se destaca pela produção diversificada e de alta qualidade, né? Suas principais culturas incluem alho, cebola, cenoura e batata em Santa Juliana, Minas Gerais, abacate em Tapira, Minas Gerais, e cebola e batata doce em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. A Agro S2 se orgulha de suas práticas inovadoras, contribuindo significativamente para o setor agropecuário brasileiro. Ainda antes de ir para o vídeo, se você não conferiu ainda a nossa série de vídeos Agro do Tio Sam e você está interessado em conhecer um pouco mais sobre os estados aqui dos Estados Unidos, as diferentes culturas que tem em cada um deles, também sobre agricultura, né? A gente está focando principalmente na agricultura de cada estado, e então aproveita para aprender um pouco sobre cada estado, se divertir um pouco assistindo o vídeo. Então confere lá no nosso canal a playlist Agro do Tio Sam. Mais um detalhe importante não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e deixe alguma pergunta caso você esteja interessado que a gente traga algum assunto específico para os próximos vídeos que a gente vai estar fazendo aqui no AgroConnection, né? Então agora sim, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, e para começar, vamos falar um pouco do trigo, né? Já que a gente já está aqui do lado de uma lavoura praticamente pronta para ser colhida. E de acordo com o Crop Progress do USDA da semana passada, a qualidade do trigo, que se encaixa em bom e excelente, está em 49% para esses 18 estados produtores, né, nesse ano, que é um número um tanto quanto melhor quando comparamos com os 38% que a gente tinha no ano passado, né? A quantidade de trigo já colhida está em 27%. Aqui no Kansas a gente está vendo bastante movimento de máquinas já sempre que a gente tem uma condição boa para colheita, né? Mas como a gente vem falando nos últimos vídeos, a gente está tendo bastante chuvas, ou seja, pelo menos uma vez ou duas por semana, que acabou atrasando um pouco o trabalho, né? O plantio de milho, soja, sorgo para os produtores, né? Que consequentemente acaba atrasando um pouco também a colheita do trigo, mas em geral o plantio está indo bem, a colheita está sendo realizada em tempo, poderia se dizer assim, né? Nos últimos dias a gente teve até uns dias sem chuva, né, que deixou a maioria dos produtores terminar o plantio, principalmente de milho, e também a colheita de trigo que passou de 12% para 27%. Na última terça a gente estava colhendo trigo aqui, lembrando que eu estou fazendo o vídeo agora na sexta-feira, né? Então na terça a gente terminou a colheita de trigo que a gente tinha. A gente colheu 4 estudos em 2 cidades aqui vizinhas. A nossa média de produtividade teve aí entre 40 a 72 sacas por hectare, ficando com uma média de 53 sacas por hectare para esses 4 estudos que a gente colheu, né? Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês também darem uma olhada na colheita, para vocês verem a nossa colhedora também enorme, né? 5 pés de corte para a colheita dos experimentos. E já terminando a colheita naquele dia, terça-feira, já começou a chuva e choveu durante toda a noite de terça-feira até o meio-dia da quarta. Aqui onde a gente está agora teve 20 milímetros, né, durante a noite e a manhã de quarta-feira, e continuou nublado toda a tarde. Ontem, quinta-feira, a gente teve um pouco de sol já, então acredito que durante o final de semana o pessoal já retorna a colheita, né? Estou gravando o vídeo hoje na sexta-feira. Agora vamos falar um pouco do milho, e para isso eu vou me teletransportar aqui para uma lavoura de milho para vocês darem uma olhada também como é que tá. Agora sim deu uma melhorada, né? Vocês podem dar uma olhada numa lavoura de milho também aqui de fundo. Bom, então vamos começar novamente pelos dados do USDA para a gente ter uma base geral aqui dos estados produtores, né? O plantio do milho está finalizado por aqui. Os dados de milho emergido estão em 93%, que é praticamente a média que a gente tinha nos últimos 5 anos, né, que estava em 92%. A qualidade do milho reportada ficou em 72% em bom e excelente, 23% em razoável e 5% em ruim ou muito ruim. Agora isso nos diz alguma coisa?
Eu diria que ainda não, né? É muito cedo. Como vocês podem ver aqui, o milho está muito bom. Esse daqui é um dos primeiros a ser plantado, né? Foi plantado, creio que foi lá no mês de abril ainda. Eu passei por aqui e vi o pessoal semeando. Então, a gente tem milho ainda em V3. Bom, tem milho emergindo, a gente anda por aqui e vê milho em V3, V4, V6. Então, eu diria que ainda é muito cedo para a gente dizer a condição do milho, né? A gente encontra milho ruim, que o que eu colocaria esse milho ruim seria os milhos, as lavouras que acabaram alagando, né? Mas são partes muito pequenas da lavoura. Também o mês de junho é o mês mais chuvoso, pelo menos aqui no Kansas. Então, no futuro a gente vai acompanhando para ver como que o milho vai se desenvolvendo e se ajustando aí para ter uma noção um pouco melhor dos resultados que a gente vai ter, né? Já a soja finalizou a semana passada com 93% já plantada e desses 82% já estavam emergidos. Agora eu vou pular de novo aqui para uma lavoura de soja para vocês darem uma olhada de fundo, né? E já apareço aí de novo para continuar. Bom, agora que a gente está aqui numa lavoura de soja, trazendo umas informações básicas novamente, né? Respondendo umas das perguntas que a gente teve no vídeo da semana passada, que era sobre o espaçamento entre linhas, né? Então a gente pode dar uma olhada aqui, a gente tem uma fita métrica e o espaçamento que foi usado aqui foi de 1,5 pés, né? Que é 45 centímetros. A gente não vê muito lavouras sendo plantadas em 45 centímetros, né? O mais comum é 2,5 pés, que é 76,2, vamos dizer 76 centímetros, né? Entre linha, que aqui a gente pode ter uma noção um pouco melhor também, são 76 centímetros. E a população de plantas que se usa varia bastante de região para região, né? Se é mais seco, vai usar uma população de plantas um pouco menor. Lugares mais úmidos ou lavouras irrigadas usa uma densidade de planta um pouco maior, né? Os nossos estudos que a gente plantou aqui, tanto de soja quanto de milho, a gente usou o espaçamento entre linhas de 76 centímetros e a população de plantas que a gente usou para soja esse ano foi 290 mil plantas por hectare e para milho a gente usou 69 mil plantas por hectare. E o milho também, né, com essa distância entre linhas de 76 centímetros e vai variar. Lavouras irrigadas o pessoal vai colocar até 80, 90 mil plantas por hectare. Alguns estados lá em Illinois, Iowa, também o pessoal acaba aumentando bastante, né, porque tem mais chuva durante a safra, né. Bom, falando um pouco agora de clima, o que a gente tem visto aqui na última semana, né, o Luiz vai colocar um mapa aqui também para nós dar uma olhada. O que a gente pôde observar foi uma precipitação maior ali nessas regiões com cores amarelo e vermelho, variando entre 50 até 100 milímetros, ali em umas regiões do Kansas, Nebraska, Iowa, Minnesota, ainda até lá uma parte de Wisconsin. Ali na parte verde, com cerca de 20 milímetros em parte de Nebraska e também nas Dakotas, e o restante dos estados ali com menos chuvas ou até sem nenhuma precipitação, né? E com relação às previsões para essa semana que vem, a gente vê que continua com bastante previsões de chuva ali naquela parte em vermelho, né, com cerca de até 100 milímetros para uma parte da Dakota do Sul, Minnesota, Wisconsin, novamente com bastante chuva, né, e com cerca de 20 milímetros ali para a parte em azul, que pega esses estados que praticamente não tiveram muita chuva nas últimas semanas, né, descendo um pouco ali para o Missouri, Illinois, Ohio e Indiana. Bom, agora vamos dar uma rodada aqui pelos próximos estados. Ao final do vídeo eu volto novamente para responder uma das perguntas que também foi do vídeo passado sobre a recomendação de adubação e sobre as análises de solo aqui também. Bom, agora bora dar uma rodada aqui pelos estados e a gente se vê novamente no final do vídeo. Bora lá! Fala amigos e amigas do AgroConnection, então estamos aqui no estado de Nebraska para trazer algumas informações agronômicas. A gente vai falar hoje de manejo de nitrogênio. A gente tem aqui atrás então um equipamento que é bem comum de ver aqui pelo Nebraska e pelo cinturão do milho, que é o que eles chamam de Y-Drop Sprayer. Então basicamente esse equipamento aqui vai colocar o nitrogênio em forma líquida, né? No caso aqui a gente está usando UAN, que seria uma mistura de ureia com nitrato de amônio, a 28% de N, tá? E como eu falei, é numa forma líquida. Aqui, se vocês chegarem mais perto aqui, ele é aplicado através dessas mangueiras, né? Que daqui a pouco a gente vai lá no campo olhar com mais detalhe, mas essas mangueiras basicamente vão jogar
o fertilizante no pé da planta. Então aqui é um equipamento que pode fazer 16 linhas, aqui tem o controle por seção, né, que a pessoa pode fazer, então o controlador consegue ver se está fluindo o fertilizante através dessas bobinas aqui. E a gente pode dar uma olhada também, se a gente trouxer a câmera aqui para o lateral do trator, dos tanques, né? Então vocês podem imaginar, se o produtor estiver fazendo 50 galões da mistura, né, dessa UAN, ele vai precisar de muito fertilizante, né, de muita solução. Então, nesse caso, a gente consegue ter 250 galões em cada tanque, em cada lado. Se a gente somar dá 500 e vezes 3,78 nos dá aí aproximadamente 2.000 litros da solução que, né, o produtor, nesse caso, pode utilizar. Agora a gente vai dar uma olhada lá no campo para a gente ver mais ou menos o estágio de planta e como que fica o fertilizante no solo. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse milho então, que a gente fez uma aplicação de nitrogênio há 2 dias atrás, né? Aqui o milho está em V7. A gente aqui tem adotado um sistema onde, na maioria das vezes, a gente vai colocar o nitrogênio em cobertura uma vez só. Já fizemos trabalhos para as nossas condições de solo, não deu diferença fazer essa adubação parcelada ou tudo de uma vez só. Então, para nós, por isso que eu falo, né? Depende da localização, do manejo. Para nós aqui acaba funcionando melhor colocar todo o N de cobertura numa aplicação só. Então a gente está colocando aqui, como eu falei na questão do trator lá, a gente está colocando em torno de 50 galões da solução que tem 28% de nitrogênio. Então se a gente converter 50 galões por acre para litros por hectare, a gente está falando aí num volume total de aplicação em torno de 500 litros por hectare. E, né, levando em consideração os 28% de nitrogênio, nós estamos colocando em torno de 150 pontos de nitrogênio por hectare. Então, como eu falei, planta em V7, momento ideal para estar colocando esse nitrogênio, né, para o nosso caso. Logo, logo a gente vai estar entrando com a irrigação, né, a gente está numa área que tem o potencial de ser irrigada e vamos acompanhar aí durante a temporada, né, durante a safra, como que vai reagir esse milho, tá bem? Agora eu vou lá para o leste de Nebraska, onde a Natasha vai estar falando para vocês de alguns números aqui de Nebraska. Fala Alexandre, fala galerinha do AgroConnection, estamos de volta aí com mais uma semana trazendo informações para vocês da safra americana. Bom, e no vídeo anterior vocês puderam ver um pouco sobre a adubação nitrogenada, né, que o Alexandre mostrou, algo que está acontecendo aqui no estado de Nebraska. E agora eu vou estar reportando alguns números, alguns dados das condições aqui de Nebraska. E como sempre, né, vamos começar com o milho. Então até então a gente está com 98% da área já com milho emergido, o que é 2% acima da média histórica. E quando a gente fala das condições do cultivo, a gente tem 28% da área em condições excelentes, 53% em condições boas, 15% razoáveis e apenas 3% ruins. E é bom lembrar que esses dados, eles são bem parecidos com o que a gente reportou na semana anterior. Então, nada de novo, nenhuma mudança acontecendo aí durante essa semana. Sobre a soja, a gente está com 98% da área plantada, o que foi um avanço de 2% desde a semana anterior. E quando a gente olha a média histórica, ela segue o mesmo padrão, né? A mesma média. Sobre a soja emergida, a gente está com 90% da área com as plantas já crescendo, né? Emergindo, e o que também é bem parecido com a média histórica dos últimos 4 anos. E sobre as condições do cultivo da soja aqui do estado de Nebraska, a gente está com 23% da área em condições excelentes, 56% em condições boas, 18% razoáveis e 3% ruins. E como a gente pode ver no milho, a soja também segue com os dados bem parecidos com a semana anterior. E agora falando um pouco do clima, então na semana passada, como você pode ver aqui no mapa, a gente teve chuva em todo o estado, né, aqui de Nebraska, mas somente em algumas regiões que a gente teve maiores quantidades de chuva, né? Então nessas regiões com as cores amarelas e alaranjadas, foram as regiões que tiveram de 38 a 76 milímetros de água. E para a próxima semana, a gente vai ter ainda um pouco de chuva em todo o estado, porém as maiores chuvas vão se concentrar mais na região norte do estado. Então aqui no mapa, onde você vê as cores mais azuladas ou rocheadas, né,
vão ser as regiões que vão ter mais água. E nessas regiões podem chegar até 50 milímetros de água. Olá pessoal, venho aqui com atualizações climáticas da região de Ohio e também o avanço da produção agrícola. Tivemos uma semana muito seca, como vocês podem ver no mapa aqui ao lado, com precipitação média de apenas 3 milímetros e também de muito calor, com uma temperatura média de 20 graus Celsius, chegando à casa dos 33 graus Celsius. Esse tempo seco e firme permitiu o avanço no plantio e hoje nos encontramos com toda a área de milho já plantada e a área de soja encontra-se com 95% já da área plantada. Hoje, inclusive, pela manhã, foi realizado a última daquelas 5 datas que eu comentei com vocês, que seriam realizadas 5 datas de plantio para o Battle for the Belt. E as áreas de soja e milho plantadas, hoje elas estão com 94% já da área emergida com milho e 85% da área de soja já emergida. E a classificação dessas áreas estão com 73% para as áreas de milho estão com qualidade de boa, excelente, e 70% para as áreas de soja, também classificadas como boa ou excelente. Esse ano haverá uma transição do El Niño para a Laninha, como já é esperado. Aqui nos Estados Unidos, normalmente, é um ano com essa transição, um ano de Laninha, um ano muito quente. Então já é esperado a elevação da temperatura ainda mais para os próximos meses, porém não existe uma unanimidade com relação à precipitação. Então tiveram anos de Laninha que foram muito chuvosos e alguns anos que foram muito secos. E somente com o decorrer dos próximos meses nós poderemos constatar, de fato, o que será esse ano. Olá, amigos e amigas ligados no AgroConnection, aqui é o Guilherme falando do Wisconsin. E aqui no Wisconsin a gente tem tido chuva, mas a temperatura também está ajudando bastante. Então estamos com temperaturas aí nas casas de 20, 30 graus, tem ajudado no desenvolvimento da soja e do milho. Indo para as porcentagens, tanto a soja e o milho estão com 93% da área plantada e os dois estão com 84%, 83% da área que foi plantada já emergida. E também, tanto a soja quanto o milho estão aí com 69%, 67% das culturas em estado bom ou excelente. Trazendo um pouco mais de informação aqui do Wisconsin, o que tem acontecido. Junto com as chuvas, a gente tem tido bastante vento, então um dos desafios que a gente tem tido nas últimas semanas é fazer a aplicação, principalmente de herbicidas. Quando não está chovendo, está ventando, e aqui no cinturão do milho, quando está ventando, não tem condição de aplicar, são ventos aí de 15, 20, 30 km por hora, está fazendo a aplicação de herbicidas ficar bem difícil. E trazendo um pouco específico do estado do Wisconsin, boa parte dos produtores aqui, eles não têm o seu próprio maquinário. Então eles vão estar dependendo de cooperativas para aplicar para eles. Então eles compram o produto e a cooperativa aplica já também. Então quando a gente tem essas condições de vento e chuva, dificulta bastante, principalmente quando você não tem o próprio maquinário. Indo agora para os herbicidas, da última vez que eu estava aqui eu falei dos pré-emergentes para a soja, agora falando um pouco dos pré-emergentes para o milho. Aqui no estado do Wisconsin a gente tem uma certa preocupação em relação à contaminação das águas de lençol freático. Então isso traz um desafio, principalmente para a cultura do milho, onde a atrazina ela é proibida em 10% das áreas onde a gente planta milho, e no resto do estado o uso é restrito. Então não são as doses de bula que a gente utiliza, são as doses que são as doses recomendadas como as doses máximas para o uso de atrazina aqui no estado do Wisconsin. O que traz um certo desafio. Então, além da atrazina nas áreas que podem ser utilizadas e ainda em doses mais baixas, os produtores fazem muito uso de mesotrione, que seria, acho que, a principal molécula para emergência para o milho, e também o uso de S-metolacloro e acetocloro. E agora é com você, Giovanni. Bom, pessoal, cheguei aqui no escritório agora para a gente falar um pouco sobre o nosso manual de interpretação das análises de solo e recomendação de adubação, né? Também peguei, tem algumas análises aqui, peguei aleatoriamente uma de Manhattan mesmo, pra gente dar uma olhada. E então aqui, peguei essa análise aqui, que é do estudo que eu tô conduzindo agora, né, do meu mestrado. Então esse estudo é focado em fósforo, então por isso que a gente buscou mais localidades com fósforo baixo. Então a gente acaba fugindo um pouco eu diria, da realidade do Kansas, né, de se pegar a maioria das
das lavouras, a gente vai ver um fósforo um pouco mais alto na maioria dos casos, né? Claro que a gente tem produtor com deficiência e por isso que a gente está estudando isso, né? Então, o meu estudo é focado em manejo de fósforo, aplicação, e estou trabalhando também com plantas de cobertura para a gente ver se a gente consegue melhorar o manejo do fósforo, né? Então, aqui, indo para o nosso manual, caso alguém esteja interessado em ler ele, é só digitar esse nome aqui no Google mesmo, ou vocês podem também digitar esse código aqui, que é MF2586, e aí, caso você estiver interessado em dar uma lida no manual também, você vai encontrar ele, né? Então, vamos lá para a página 5, para a gente dar uma olhada no nitrogênio. A gente pode focar agora só no milho mesmo, para não deixar esse vídeo muito longo também. Então, aqui basicamente a gente tem essa fórmula, que vai ser baseado na produtividade esperada, na quantidade de nitrogênio do perfil, na matéria orgânica, se foi aplicado algum dejeto, né? E também ajustes de nitrogênio baseado, enfim, uma série de coisas que a gente pode encontrar no manual. Também com relação à cultura anterior, né? Que aí está nas páginas 3 e 4 lá, que se foi milho ou soja acaba variando, enfim, dependendo da cultura vai variar a quantidade de nitrogênio a ser aplicada também, né? Descendo um pouco mais aqui para a página 9, página 8, na verdade, a gente consegue ver também a recomendação de aplicação de calcário. E aqui, isso é mais uma coisa que é difícil a gente ver pH baixo, né, ácido aqui no Kansas. Se a gente olhar para essa análise aqui, a gente tem um pH de 6.8. Aqui, se a gente olhar entre todas as outras, a gente vai ver um 5.9, um 6. É bem difícil aqui, 5.8. Então, a gente não vai achar pHs muito baixos, como é comum no Brasil, né? Até estive falando com um produtor do sudeste do Kansas no ano passado, e a aplicação de calcário dele é a cada 10 anos, né? Mas, se caso quiser fazer a aplicação, vamos supor que a gente tem um pH mais baixo, tem em 5.5, e que a gente queira chegar em 6. Então, aqui indo para uma receita de bolo, digamos assim, né, não olhando para a fórmula especificamente, a gente vai vir aqui para o pH que a gente tem como objetivo, e vai olhar para o pH tampão, né? Então, aqui na análise a gente vai ter, então aqui estaria em 7.2, mas digamos que o pH esteja baixo, a gente encontra um 6.2. Então a gente vai vir aqui e vai aplicar 4.600 libras de carbonato de cálcio efetivo, né? Agora aqui vamos descer para a parte de fósforo. Então aqui novamente com milho, que a gente usaria no Brasil, né? Aqui o pessoal usa também para construir a quantidade de fósforo no perfil. A gente faria esse plano aqui para 4 anos, 6 anos ou 8 anos, né? Mas no Brasil eu diria que a química do solo não permite, né? Porque a gente acaba imobilizando muito fósforo, então não valeria a pena a gente tentar fazer algo desse tipo, né? Então aqui nesse caso a gente pega nessa análise de solo aqui, olhando pro Melic Tree, né, a extração em Melic Tree, partes por milhão aqui, né, então a gente estaria falando em miligrama por quilograma. Aqui a gente tem um 6, então para milho, olhar o 6 está aqui na faixa de muito baixo, então para uma produtividade esperada de 160 bushels por acre, a gente aplicaria 65 libras de P2O5, né, por acre. Agora vamos lá para a parte de bom, a gente pode dar uma olhada na parte de soja também aqui, só para fósforo. Então, se o nosso, vamos dizer que a nossa produtividade esperada está em 60 bushels por acre, e a gente está com aquele 6 partes por milhão, né, miligramas por quilograma de fósforo no solo, a gente aplicaria 70 libras de P2O5 por acre, né. Vamos lá para a parte de potássio, a gente pode dar uma olhada aqui também. Então, essas são as classes de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Então, eu estava dando uma olhada aqui na parte de potássio, a gente está com 180. Então, nesse 180, a gente não teria necessidade de aplicar potássio, né, independente da produtividade esperada que a gente tem para milho. Aqui mais um detalhe, a gente pode voltar lá para a parte de fósforo. Voltar para de milho mesmo. Eu estava falando que essas minhas análises elas não dão a média geral do Kansas, né? Porque a gente tem fósforo muito baixo, que foi o que a gente buscou para essas análises, para colocar esses estudos. A gente fez 9 sites agora nos últimos 2 anos, 9 localidades que a gente colocou estudos, né? Com planta de cobertura e aplicação de fósforo. Então, aqui eu trouxe outra análise que vocês podem ver aqui também, que é a localidade de Belleville, que está... então aqui a gente olha para nossa análise de fósforo e a gente tem uma quantidade bem mais alta, né? De fósforo no solo, então variando aqui de 60 para 80. Então, nisso a gente olha aqui, 80 está muito alto, então, independente da produtividade esperada, a gente não aplicaria nenhum fósforo, né? Então é isso, é só para vocês darem uma olhada no nosso manual mesmo e... Bom, tive que dar uma cortada no vídeo rápido aqui, mas era isso basicamente, era só para mostrar para vocês o nosso manual, né? Um pouco uma das nossas análises aqui também. Então, caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês acham que a gente deveria cobrir alguma coisa a mais, se vocês quiserem mais a fundo, a gente também pode fazer outro vídeo aqui, né? E é isso, bora finalizar o vídeo. Bom, para essa semana é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também não esquece de deixar teu like, se inscreve no canal.
Manda aqui as perguntas que a gente vai sempre tentando responder ou nos comentários ou falando um pouco nos vídeos. E é isso, um forte abraço a todos, a gente se vê na semana que vem e stay tuned!